Ela veio do Brasil com um sonho simples, mas numa livraria escondida em Portugal, conheceu o amor da sua vida. Miguel sorria com os olhos, mas escondia um motivo para mandá-la embora. O que começou com um livro virou um amor que nenhum dos dois teve coragem de escrever até o fim. Agora comenta de onde você está assistindo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque essa história vai rasgar seu peito e costurar com esperança. Respira fundo, porque o que vem a seguir vai te marcar para sempre. Sofia chegou a Coimbra com o peito apertado. Não era medo da cidade, era medo de falhar. Primeira da família na universidade, primeira a sair do Brasil. A bolsa de intercâmbio parecia um milagre, ou um peso gigante. A mãe trabalhava 3 turnos. Nunca disse, mas Sofia sabia. Caminhou pelas ruas de pedra com um papel amassado na mão. Um professor local havia sussurrado: se existe um lugar onde livros esquecidos esperam ser lidos, é a Casa Santiago. A porta azul desbotada parecia guardar outro tempo. Ela respirou fundo e entrou. O cheiro veio primeiro. Papel velho, tinta antiga, história. Entre as estantes, um homem surgiu. 30 e poucos anos. Cabelos escuros. Olhar de quem guarda segredos. Boa tarde, ele disse, voz baixa, pausada. Procuro algo sobre Antero de Quental. É para minha tese. Ele a observou. Caminhou até o fundo da livraria. Tocava os livros como quem se despede. Este serve. O volume encadernado em couro tinha cheiro de passado. É perfeito, quanto custa? 15 euros. Ela pagou. Ele embrulhou com cuidado. Obrigada. Miguel. Sofia. Os olhares se cruzaram um segundo a mais que o necessário. Ela saiu com o livro contra o peito. Na pensão, ao folhear, algo caiu. Um manuscrito dobrado, com letra firme e tinta azul. Há pessoas que chegam para nos lembrar que ainda estamos vivos. Outras chegam para nos ensinar a morrer. Sofia leu de novo. E de novo. Na manhã seguinte, voltaria à Casa Santiago. Não para devolver o manuscrito, mas para entender por que aquelas palavras pareciam escritas só para ela. Sofia não dormiu. As palavras do manuscrito não saíam da cabeça. Há pessoas que chegam para nos lembrar que ainda estamos vivos. De manhã colocou o papel na bolsa e voltou à Casa Santiago. Coração na garganta. A porta azul estava entreaberta. Miguel arrumava livros. Parou ao vê-la. Surpresa? Medo? Esqueceu alguma coisa? A voz áspera. Sofia tirou o manuscrito da bolsa. Isso estava no livro. Miguel olhou. O rosto se fechou. Fica com ele. Não é meu. Agora é. Ele voltou aos livros. Mãos tensas, quase em fuga. Quem escreveu? Por que estava no meu livro? Silêncio. Foi você, não foi? Ele parou, respirou fundo, virou-se. Você não deveria estar aqui. Mas estou. Os olhos se encontraram. O ar ficou denso. Quer um café? Sofia assentiu. Miguel trouxe 2 xícaras. Café forte, cheiro que ocupava o ar. Sentaram entre as estantes, como se o mundo lá fora não existisse. Por que voltou? Porque você queria que alguém encontrasse aquilo. Miguel baixou os olhos. Eu escrevo o que não deveria. Por quê? Porque às vezes é tudo o que sobra. Sofia sentiu o peito apertar. Não era pena, era espelho. Eu também escrevo, para aguentar. Sobre o quê? Sobre estar longe, sobre carregar sonhos que não são só meus. Funciona? Às vezes. Miguel quase sorriu. Você não é daqui. Brasil. Primeira vez longe de casa? Ela assentiu. E você? Nunca saiu? Nasci aqui. Cresci entre esses livros. Nunca quis sair? Silêncio. Depois, queria. Antes. Antes de quê? Ele não respondeu. Só bebeu o café. Sofia sentiu. Havia uma porta aberta, mas se forçasse, ela fecharia. Posso voltar amanhã? Miguel demorou. A livraria abre às 9. Ela se levantou. Deixou a xícara. Obrigada pelo café. Sofia? Ela parou na porta. Cuidado com os manuscritos que encontrar por aqui.
Nem todos têm final feliz. O coração dela acelerou de novo. Dessa vez, ela sabia por quê. Sofia voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre às 9, sempre com a mesma desculpa. Precisava de mais livros. Miguel nunca perguntava sobre a pesquisa que não andava. Na quarta visita, ela trouxe um caderno. Posso escrever aqui? Ele apontou para a mesa entre as estantes. À vontade. Sofia abriu na primeira página. As palavras vieram fáceis. Escreveu sobre Coimbra, sobre ruas que sussurravam, sobre livrarias que guardavam mais que livros. Miguel passava perto, olhava rápido, nunca perguntava o que ela escrevia. Quer ler? Ofereceu um dia. Ele parou. Não costumo ler textos inacabados e... Por quê? Porque me apego, e eles mudam. No dia seguinte, ele deixou uma folha dobrada ao lado do café. Sofia leu. Há cidades que nos adotam, pessoas que nos escolhem sem saber. Momentos em que o tempo para... só para que duas almas se reconheçam. Ela o olhou. Miguel desviou. É sobre Coimbra? Sobre encontros. Que tipo? Os que chegam tarde demais. Nos dias seguintes, criaram um ritual. Café, escrita, silêncios confortáveis. Sofia falava da mãe, dos sonhos que não eram só dela. Miguel ouvia. Em troca, deixava pequenos textos. Há solidões que machucam e outras que curam. Escrevo para lembrar como é sentir. Algumas pessoas chegam só para nos lembrar que ainda vale a pena. Sofia guardava tudo. Por que você escreve? Perguntou num fim de tarde. Miguel, com um livro nas mãos, parou. Porque é a única coisa que ainda sei fazer direito. Já quis fazer outras coisas? Viajar, abrir uma editora, conhecer o mundo. E por que não fez? Ele devolveu o livro à prateleira com cuidado. Porque a vida muda os planos. Que planos? Ele a olhou, e pela primeira vez ela viu medo. Medo de verdade. Não importa. Miguel, algumas coisas é melhor deixar no silêncio. Sofia queria insistir, mas não insistiu. Naquela noite escreveu: há segredos que doem como feridas, e há quem ame, mesmo sem saber o tamanho da dor do outro. No dia seguinte, Miguel leu por cima do ombro dela. Não disse nada, mas pousou a mão no ombro dela. Por 5 segundos, e naquele toque, Sofia entendeu. Ele não queria que ela fosse embora, e talvez fosse isso que mais a assustava. O evento literário foi ideia de Sofia. Vem comigo? Miguel hesitou, e naquele breve silêncio, ela viu a luta que se formava nos olhos dele. Não costumo sair à noite. Por quê? Porque prefiro não sair. A forma como disse revelou mais do que as palavras. Não era uma escolha, era medo. Na noite do evento, ela foi sozinha. Uma leitura de poetas portugueses na Casa da Escrita. Já ia embora quando viu, à porta, uma figura conhecida. Miguel, casaco escuro, mãos nos bolsos. Como quem ainda podia voltar atrás. Achei que não viria, disse ela. Eu também achei. O que te fez mudar de ideia? Ele a olhou, firme. Você. A palavra pairou no ar. E os dois souberam. Não havia mais volta. Caminharam pelas ruas de Coimbra. As pedras molhadas pareciam sussurrar segredos. A luz amarela criava sombras dançantes nas fachadas antigas. Gostou dos poemas? Ele perguntou. Alguns, mas senti falta de verdade. Verdade, dor real, medo real. As palavras estavam bonitas, mas vazias. Miguel parou. E como você sabe quando a dor é real? Ela o encarou. Porque eu já senti, e acho que você também. Continuaram em silêncio, mas agora era um silêncio íntimo, denso, quase familiar. Algumas dores não têm cura, disse ele. Antes que ela respondesse, o céu desabou. Chuva forte, inesperada. Como se o mundo quisesse empurrá-los um para o outro. Correram. Miguel a guiou por vielas estreitas até uma entrada lateral. As mãos trêmulas ao girar a chave. Moro em cima da livraria, explicou. Subiram os degraus. O apartamento era pequeno, simples, livros empilhados.
uma janela aberta para a chuva. Quer um chá? Ela assentiu com um sorriso leve. Enquanto ele preparava a bebida, Sofia se aproximou da mesa. Reconheceu a caligrafia. Eram os fragmentos que ele deixava para ela. E muitos outros. Você escreve muito. Ultimamente, mais do que deveria. Por quê? Miguel colocou as xícaras na mesa. Sentou. Porque talvez seja minha última chance. A frase veio baixa, frágil. Sofia sentiu o estômago afundar. Última chance para quê? Para dizer o que importa. Ele se levantou. Foi até a janela. Ficou de costas. Não devia ter te trazido aqui. Por quê? Porque agora vai ser mais difícil te deixar ir. Ela se aproximou. Quem disse que eu quero ir? Miguel virou. O rosto nu de qualquer máscara. Os olhos vulneráveis. Ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Sofia. Não fala. Só sente. Ela encostou a mão na dele. E naquele gesto, tudo se dissolveu. O medo, o silêncio, a distância. Eu não sei quanto tempo tenho. Ninguém sabe. Não, eu realmente não sei. O que quer que houvesse por trás daquelas palavras, ela ainda não compreendia, mas não importava. Ele a beijou. Devagar, no início. Como quem testa se é real. Os lábios se tocaram, como se reencontrassem. Ela respondeu. Entreabriu a boca. Sentiu o gosto dele. Doce e amargo como os cafés da manhã que dividiam. Miguel gemeu baixinho, mãos nos cabelos dela. A parede os recebeu num abraço morno. Sofia, ele murmurou. Não para. A chuva batia na janela. Os corpos se apertavam. Cada gesto, um pedido de permanência. Ela gemeu seu nome. E ele, ao ouvir, fechou os olhos com força. Tem certeza? Quero você. Agora. Ele a pegou no colo, como quem carrega o que não quer perder. A cama os esperava. Simples, desfeita, mas cheia de sentido. Miguel a deitou com cuidado. Você é linda, sussurrou beijando o canto da boca dela. Ela o puxou para perto. As roupas foram sumindo. Entre beijos, suspiros, urgência. Quando ficaram nus, ele parou. Olhou como quem quer guardar cada detalhe. O que foi? Quero me lembrar. De tudo. Ela não respondeu. Apenas o puxou de volta. Miguel tremia. As mãos deslizavam por cada curva dela como se tocassem um segredo. Cada suspiro de Sofia quebrava algo dentro dele. Não sei se mereço isso, sussurrou. Olha para mim. Você merece ser feliz, mesmo que seja só por esta noite. Os olhos dele se encheram, mas não caíram. Quando ele entrou nela, foi devagar. Olhos fixos nos dela, como se buscasse sua alma. Moveram-se juntos, no compasso da chuva, no ritmo de uma despedida ainda não dita. Ao chegar ao ápice, ele escondeu o rosto no pescoço dela, e Sofia entendeu. Não era só prazer, era dor, era medo. Depois, ficaram deitados. Ela traçava círculos no peito dele com o dedo. Miguel, o que você não está me contando? Ele ficou tenso. Por que pergunta isso? Por que você fez amor comigo, como se fosse a última vez? Ele não respondeu. Só a puxou mais para perto. E Sofia ainda não sabia. Mas aquela noite seria o começo do fim. Sofia acordou sozinha. O lado da cama estava frio. O som do chuveiro vinha do banheiro. Ela sorriu, ainda sentindo os ecos da noite anterior. A água parou. Silêncio. Longo demais. Miguel? Nenhuma resposta. Vestiu a camisa dele. Caminhou até a porta entreaberta. Empurrou devagar. Miguel estava diante do espelho. Só de cueca. Mãos na pia. Olhos perdidos na própria imagem. Como se procurasse alguém que não reconhecia. Posso entrar? Ele se sobressaltou. Tentou sorrir, mas o sorriso morreu no meio do rosto. Bom dia. Está tudo bem? Claro. Por que não estaria? Mas ela sentiu. Algo nele havia sumido. O olhar fugia. Os ombros estavam tensos demais. Miguel,
Preciso abrir a livraria. Passou por ela sem encostar, sem palavra, sem resíduo da noite anterior. Sofia ficou no banheiro. Encarou o espelho. O que Miguel viu ali, que a fez desaparecer por dentro. Quando saiu, ele já estava vestido. Camisa social, calça escura. Formal demais para alguém que a abraçara como se fosse a última vez. "Quer café?" perguntou ele, frio. Mas ela não queria café. Queria respostas. "O que aconteceu, Miguel?" A voz dela quebrou o silêncio. Ele desviou os olhos. Disse apenas: "Foi só uma noite. Boa, mas só isso." O mundo girou. Ela sentiu o peito tremer. Uma noite? O que mais poderia ser? Os olhos dele estavam duros, mas por trás havia pânico. E ela viu. O medo. A fuga. "Você não está falando sério", disse. "Estou sendo honesto." Mentira. Ela percebeu que ele estava tentando afastá-la com palavras, mas o corpo dele tremia. "Você não me conhece, Sofia, mas eu vi o medo nos seus olhos." Ele riu, um riso amargo. Disse algo sobre ela achar que uma noite lhe dava esse direito, e ela apenas fechou os olhos, vestiu-se em silêncio, na porta sem virar. "Esquece que eu te deixei entrar. Tarde demais." Ela desceu as escadas. A porta da livraria bateu atrás como um estalo de fim. Andou sem destino. As pedras de Coimbra pareciam rir dela. Você devia ter sabido que quem escreve sobre a Deus já está partindo por dentro, que quem beija como se fosse a última vez, talvez saiba que é. 3 semanas, fingindo que estava tudo bem, fingindo que não doía, fingindo que esquecer era possível. Sofia tentou afundar na tese, bibliotecas, manuscritos, cafés silenciosos, mas cada frase escrita era um lembrete dele, das palavras que liam por dentro, da ausência que gritava onde antes havia silêncio confortável. Naquela quinta-feira, ela não suportou mais. Caminhou por Coimbra com o coração apertado. Parou diante da porta azul desbotada, respirou fundo e entrou. Miguel estava ali, entre estantes antigas, fingindo que arrumava livros, fingindo que não sentia. Quando a viu, congelou. O olhar se fechou como quem se arma para a dor. Ela pediu respostas. Ele disse que não tinha. Mentira. Quando ela avançou, ele recuou. Pediu que não complicasse. Mas complicar era o que ele já tinha feito. "Você me descartou como se eu fosse nada." Ela disse, firme. "Não significou nada." Ele respondeu sem encará-la, mas os ombros tremiam, a voz falhava, e os olhos gritavam o contrário. Ela o chamou de mentiroso, e os livros que ele segurava caíram no chão, seco, ruidoso, como se o mundo ruísse junto. "Não posso te contar", ele disse, a voz trêmula, "porque vai doer." Mas ela já estava doendo. Desde o dia em que acordou sozinha naquela cama, ele tentou mandá-la embora, mas ela ficou. Silêncio. Então ele sussurrou, "Antes que eu me apaixone ainda mais por você." O tempo parou. O mundo sumiu. Miguel olhou para ela como quem carrega um fardo há tempo demais e deixou escapar. "Eu tenho leucemia." "O quê?" "Leucemia mieloide aguda. A forma agressiva. Descobrira há 3 meses, no mesmo dia em que ela entrou naquela livraria." Ela sentiu o ar sumir, o peito afundar. As lágrimas vieram sem aviso. "Por que não me contou?" "Porque você tem 24 anos. Tem uma mãe que se matou de trabalhar para te ver chegar onde chegou. Você merece uma vida inteira. E eu posso não estar aqui daqui a 6 meses. Ela se aproximou. "Eu não quero uma vida inteira com outra pessoa. Quero o agora, com você." Ele tentou afastá-la. Disse que se ela o tocasse, ele não conseguiria deixá-la ir. Mas ela já tinha decidido. "Miguel, eu te amo." Ele hesitou. Disse que ela mal o conhecia. "Conheço o suficiente para querer lutar com você." Ele perguntou, "E se você perder?" Ela respondeu, "E se eu ganhar?" Miguel desabou por dentro. Ela viu, pela primeira vez sem máscaras, o homem por trás dos muros, o que escrevia sobre despedidas por medo de não viver começos. "Eu tenho tanto medo."
Ele sussurrou. Eu sei. Mas não da morte. Então de quê? De te amar e te perder. Sofia estendeu a mão, com calma, com fé, com entrega. E se a gente se amar e eu não te perder? Miguel olhou para a mão dela, depois para os olhos e devagar entrelaçou os dedos nos dela. Tem certeza? Ela assentiu. Ele a puxou, testas coladas, respiração presa entre confissão e milagre. Se você ficar, não vai ser fácil. Eu sei. Quimioterapia, dias ruins, incertezas. Eu aceito tudo. E talvez... Miguel, o quê? Para de pensar no talvez. Pensa no agora. Ele sorriu. Um sorriso que a alma reconheceu. Agora eu te amo. Agora eu também. E ali, entre estantes empoeiradas e um futuro sem garantias, eles começaram a escrever a única história que realmente importa. Aquela que começa onde todo mundo acredita que termina. 3 dias. Foi o tempo que o amor teve para se fingir eterno. Sofia cancelou compromissos. Miguel fechou a livraria mais cedo. Viveram como quem rouba instantes do destino, caminhando pelas ruas de Coimbra de mãos dadas, tomando café entre livros empoeirados, fazendo amor como se o tempo estivesse prestes a acabar. Mas na manhã do 4º dia, a realidade bateu à porta. Miguel estava na cozinha, os olhos fixos numa folha. A convocação era clara: Hospital de São João, no Porto. Consulta marcada para o dia seguinte. O papel tremia entre os dedos, e com ele Sofia também. Sentaram-se à mesa onde tudo havia começado, mas agora o silêncio pesava. Era mais do que uma conversa, era um campo de despedidas. Miguel falou primeiro. Disse que ela precisava ir embora, voltar para o Brasil, terminar o mestrado, cuidar da mãe, seguir em frente. Mas ela não queria seguir. Ela queria ficar, mesmo que doesse. Se você não conseguir lutar, eu luto por 2, disse com a voz baixa, mas firme. Miguel desviou o olhar. Disse que era peso demais, que ninguém merecia carregar um homem condenado. Sofia se levantou, foi até a janela, respirou, e então propôs o que o amor sabia: um pacto, 1 ano. Se ele sobrevivesse, se conseguisse passar por tudo, que a encontrasse no Brasil, no dia 3 de abril, onde quer que ela estivesse. Me encontra, 1 ano depois da nossa primeira noite. Se você aparecer, eu nunca mais deixo você ir. Miguel hesitou. E se ele morresse? E se ela ficasse esperando por nada? Ela respondeu sem medo. Então eu vou saber que você tentou, e que eu não atrapalhei sua luta. Ele perguntou o que ela faria nesse tempo. Sofia disse que fingiria estar bem, terminaria a tese, abraçaria a mãe e esperaria. Miguel se aproximou, os ombros caídos, como quem carrega mais do que o corpo aguenta. Segurou o rosto dela com as 2 mãos e pediu: se eu não voltar, promete que vai ser feliz? Sofia chorou, mas prometeu. Eu prometo que se você não voltar, eu vou ser feliz. Com a voz embargada e o coração em pedaços. Eles se abraçaram como quem se despede na guerra, sem saber se haveria reencontro, mas com a fé de que o amor resistiria. 3 dias depois, Sofia embarcou de volta ao Brasil. Miguel ficou na janela da Casa Santiago. A rua agora parecia maior e mais vazia. Em suas mãos, um novo manuscrito. Há amores que a gente deixa ir, para ver se tem coragem de voltar. E há esperas que valem uma vida inteira. Voltar ao Brasil foi como invadir a vida de outra pessoa. Sofia desembarcou em Florianópolis com o corpo inteiro, menos o coração. Coimbra ainda morava nela. Tudo parecia igual. Mas tudo estava desfeito. A mãe a esperava no aeroporto com um sorriso largo e um abraço urgente. Como foi? Conta tudo. Foi intenso, respondeu forçando um sorriso. Se ela soubesse o quanto. Nos primeiros dias, Sofia montou um teatro de normalidade. Desempacotou roupas, alinhou livros, organizou uma rotina automática. Faculdade, orientações, café sem gosto, como se fosse possível viver sem ar. Mas à noite, o celular permanecia no modo espera.
Nenhuma notificação, nenhuma notícia, nenhum sinal de vida. Miguel desapareceu. Como se o mundo tivesse apagado suas pegadas uma por uma. WhatsApp fora do ar. Redes desativadas. A casa Santiago, sumida dos mapas online. Era como amar alguém que só existia na lembrança. Filha, você está estranha, disse a mãe certa noite. Estou bem. Não está. Olheira, falta de apetite. O que aconteceu lá? Sofia baixou os olhos. Como dizer que deixou metade da alma do outro lado do oceano? Conheci alguém. E não deu certo. Mas você gostou dele. Muito. E por quê? Porque amar não foi suficiente. A mãe a abraçou com ternura. Você tem 24 anos. Vai ter outros amores. Sofia não respondeu. Como explicar que não queria outros? Queria aquele, vivo ou morto. Os meses passaram com um peso que não se media em tempo. Março, abril, maio. A dor virou rotina. A resistência, tema da tese. Junho, julho, agosto. Tentou um namoro. Um colega gentil, sensível. Mas não era Miguel. Setembro, outubro, novembro. A mãe desistiu de perguntar. Aprendeu a respeitar o silêncio. Sofia sorria nos corredores. Mas à noite, o calendário parecia encará-la de volta, contando os dias como quem conta batimentos cardíacos. Dezembro chegou cinzento. Na biblioteca da universidade, o celular vibrou. Uma mensagem de uma colega de Coimbra. Oi, Sofia. Passei ontem na Casa Santiago. Estava com uma placa, temporariamente fechada. Você sabe o que aconteceu? O mundo parou. Fechada. Temporariamente. Como assim? Tentou ligar. Nada. Escreveu à Universidade de Coimbra. 2 dias depois, a resposta. Não temos registro de contato. Sugerimos procurar no endereço físico. Sofia pensou em comprar passagem. Voltar. Procurar. Desesperar. Mas o pacto ecoava como um freio invisível. 1 ano. Dezembro virou janeiro. Janeiro virou fevereiro. Ela defendeu a qualificação. Nota máxima. Agradeceu com um sorriso vazio. Por dentro, o eco do silêncio. Fevereiro terminou com gosto de espera. Março começou chuvoso, arrastando promessas que ninguém podia garantir. No quarto, um calendário preso na parede marcava um único dia com um coração vermelho. 3 de abril. Faltava 1 mês. 1 mês para descobrir se ele estava vivo. Se ainda lembrava. Se ainda a amava. Ou se ela teria que reaprender a viver sozinha. As noites ficaram mais longas. O silêncio mais alto. E entre todas as dúvidas, Sofia entendeu uma coisa. Amar, às vezes, é esperar. Mesmo quando esperar, dói mais do que perder. Março chegou sem fazer barulho. E com ele, a ansiedade que Sofia já não conseguia mais esconder. 11 meses de silêncio absoluto. Nenhuma mensagem, nenhuma carta, nada. Como se Miguel tivesse sido engolido pelo tempo. Sofia olhava o calendário todas as manhãs. Dia 3 de abril estava marcado com um coração vermelho. Faltavam 3 semanas. A rotina virou abrigo. Aulas na faculdade, biblioteca, orientação da dissertação. Qualquer coisa que preenchesse os espaços vazios dentro dela. Mas à noite o silêncio era mais alto que o sono. E caminhava com ela pela casa. Filha, você está estranha, disse a mãe no jantar. Como assim? Não come direito, anda como um fantasma. Sofia empurrou o prato. Nada, mãe. É por causa daquele rapaz, né? Sofia olhou a mãe nos olhos. Que rapaz? O de Portugal. O que te deixou assim? Mãe. Filha, você precisa seguir em frente. Não dá para esperar alguém que o quê? A mãe hesitou. Que talvez não volte. As palavras foram um corte. Ele vai voltar, disse Sofia. Como você sabe? Porque ele prometeu. Sofia subiu para o quarto. Trancou a porta. Olhou o calendário. O inimigo mudo. 2 semanas e 3 dias. Naquela noite pegou o celular. Discou o número que sabia de cor. O número que você discou não existe. Desligou. De novo.
como sempre. Miguel havia desaparecido, mas ela ainda esperava, porque o amor, às vezes, é só isso: fé. Os dias arrastaram-se como sombras. Tentou se concentrar na dissertação. Tema: resistência. Ironicamente, era tudo o que ela fazia: resistir. Está bem? Perguntou a orientadora. Estou. Tem certeza? Só cansada. Fim de março. A ansiedade virou pânico quieto. Sofia acordava no meio da noite, coração em disparada. E se ele tivesse morrido? E se tivesse esquecido? E se o amor não tivesse sido suficiente? Você precisa de ajuda, disse a mãe. Não preciso. Precisa sim. Está magra, pálida. Parece doente. Não estou doente. Então está o quê? Sofia respirou fundo. Estou com medo. Medo de quê? De que ele não venha. E se ele não vier? Então vou ter que aprender a viver sem ele. E consegue? Não sei. A mãe se aproximou. Abraçou a filha como quem segura um espelho quebrado. Filha, você é mais forte do que pensa. Não me sinto forte. Amor verdadeiro não enfraquece. Ele ensina a ter coragem. Sofia se agarrou naquele colo, como quando era criança e tinha pesadelos. E se ele estiver morto, mãe? Então você vai chorar, vai sofrer e depois vai viver. Porque é isso que quem ama faz. Como você sabe? Porque eu também já amei alguém que não pôde ficar. O meu pai. Seu pai. Pela primeira vez, a mãe falou dele sem dor na voz. Você ainda pensa nele? Todo dia. Mas amar não é só estar junto. Às vezes, é carregar alguém dentro da gente para sempre. Sofia assentiu. Em silêncio, entendeu tudo. Mãe, sim. Se ele vier, sim. Você vai gostar dele? A mãe sorriu. Se ele te fizer feliz, eu já gosto. Domingo, 2 de abril, véspera. Sofia não saiu da cama até o meio-dia. Quando levantou, estava trêmula. Olhou o calendário. Amanhã. Tentou se distrair. Limpou o quarto, dobrou roupas. Organizou as gavetas como quem reorganiza a alma. À noite escolheu a roupa do dia seguinte, um vestido azul. O mesmo azul da porta da Casa Santiago. Jantou pouco. A mãe não insistiu. Boa sorte amanhã, disse. Obrigada, mãe. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Sofia assentiu. Subiu. Deitou-se vestida. Porque se ele viesse durante a madrugada, ela queria estar pronta. Olhou o teto no escuro. O coração à beira. À meia-noite em ponto, fechou os olhos. O dia prometido havia começado. 3 de abril. Sofia acordou às 5 da manhã. 3 de abril. O dia havia chegado. Ficou deitada no escuro, ouvindo a própria respiração. O coração batia como se ela estivesse correndo, mas o corpo não saía do lugar. Às 6 levantou. Banho quente. Movimento lento. Cada gesto parecia um ritual. Vestiu o vestido azul que havia separado. Olhou-se no espelho. Mesma aparência. Outra mulher. Tinha olheiras de quem não dormia direito há meses. Tinha a palidez de quem esperou demais. Mas havia algo novo nos olhos. Força. A força de quem decidiu que sobreviveria, mesmo que fosse sozinha. Na cozinha, a mãe preparava café. E por instinto, colocou um pouco de canela. O cheiro invadiu o ambiente. E com ele uma lembrança. A Casa Santiago. Bom dia, disse Sofia com a voz contida. Bom dia, filha. Dormiu bem? Dormi o que deu. Tomaram café em silêncio. Cada colher batendo na xícara parecia um relógio marcando o fim da esperança. Vai para a faculdade? Vou, tenho aula às 8. Tem certeza? Pode faltar se quiser. Se eu ficar aqui, enlouqueço. A mãe apenas assentiu. Sofia pegou a mochila, beijou a mãe no rosto, saiu. O céu estava nublado, como se segurasse o choro. A rua molhada cheirava a folhas e silêncio. Na universidade, tudo parecia igual. Alunos apressados, professores carregando livros, a vida, sem saber que aquele dia podia mudar tudo. Sofia entrou na sala, sentou no fundo, tentou ouvir o professor falar sobre metodologia,
mas cada palavra parecia distante. No intervalo, caminhou pelo pátio central. Sentou num banco sob uma árvore. Fechou os olhos. Inspirou. O cheiro de café com canela parecia ainda grudado nela. Olhou o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal. Às 11, segunda aula. História da literatura portuguesa. Camões na lousa. Amor é fogo que arde sem se ver. Sofia encarou o verso. Quis chorar. Almoçou pouco na cantina. Empurrou o arroz no prato. A colega comentou: "Você tá pálida, tá tudo bem?" Só cansada. Mais uma mentira. Às 2, reunião com a orientadora. Tentou parecer presente. Tentou disfarçar. "Sofia, está me ouvindo?" "Desculpa, estou." "Quer remarcar?" "Não. Se eu parar, desmorono." A orientadora apenas sorriu. "Entendi. Então vamos continuar." Às 5, saiu da sala. O campus já estava mais vazio. O céu, mais carregado. Foi para casa. A mãe a esperava com chá e silêncio. "Alguma notícia?" perguntou. "Nada." "Filha, não me diz nada agora. Só me abraça." E a mãe a abraçou, forte, como só mães sabem abraçar. Mais tarde, Sofia subiu para o quarto. Deitou na cama vestida. Olhou o teto. A cada carro que passava lá fora, o coração dela disparava. Mas todos seguiam em frente, ninguém parava. Ninguém tocava a campainha. 11 da noite, meia-noite, 2 da madrugada. O silêncio era absoluto. Sofia abriu a janela. Sentou no parapeito. O vento da madrugada gelava os braços. Ela olhou para o céu escuro, sem lua, sem estrelas. Inspirou fundo. O cheiro de café com canela ainda morava na roupa. Fechou os olhos e sussurrou só para si: "Se você não vier, eu ainda assim vou ter te amado com tudo que sou." 3 da manhã. Ela voltou para a cama, cobriu o corpo, abraçou o travesseiro e, pela primeira vez em meses, dormiu. Sem esperança, sem desistência. Só aceitação. Porque o amor verdadeiro não depende da resposta. Ele sobrevive até no silêncio. Sofia acordou com o som da chuva. 7 da manhã. Céu cinzento. Como se o mundo refletisse sua melancolia. Havia dormido 2 horas. Talvez menos. Levantou-se devagar. Olhou pela janela. A rua estava vazia. Apenas a chuva dançando no asfalto. Desceu para a cozinha. A mãe já estava acordada. "Bom dia, filha." "Bom dia." "Dormiu bem?" Sofia forçou um sorriso. "Mais ou menos." A mãe serviu café. Nenhuma das duas falou sobre o elefante na sala. O dia havia chegado. E até agora, nada. "Vai para a universidade?" "Vou. Tenho aula às 9. "Tem certeza?" "Tenho." Sofia precisava sair de casa. Ficar ali seria tortura. Chegou na faculdade às 8h30. O campus estava acordando devagar. A manhã passou como neblina. Literatura brasileira. Metodologia de pesquisa. Palavras que entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Meio-dia chegou cinzento. Sofia almoçou na cantina. Ou tentou. O estômago estava fechado há dias. 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. A esperança ia morrendo a cada hora. Às 4, Sofia estava na biblioteca, tentando se concentrar na dissertação. Não conseguia. 5 da tarde chegou com mais chuva. Sofia decidiu ir embora. Pegou a mochila, caminhou em direção à saída. Parou no pátio central para se despedir daquele dia, daquele sonho. Passou a mão no cordão que trazia no pescoço. Uma medalhinha prateada. Tinha sido presente dele, no dia em que ele partiu. "Sofia?" chamou uma voz conhecida. Era Marina, colega da pós-graduação. "Oi, Marina. Você está bem?" Parece abatida. "Estou, só cansada." Marina olhou por cima do ombro dela. "Tem um cara ali parado há um tempo." "Como assim?" "Ali, perto da reitoria. Ele está olhando para cá faz uns 15 minutos. Sofia sentiu o coração acelerar. "Que cara?" "Moreno, de casaco escuro. Parece meio perdido." Sofia se virou devagar e viu uma figura masculina.
parada embaixo de uma árvore, mochila nas costas. A distância tornava tudo impreciso, mas algo na postura. Sofia? Marina chamou. Você conhece ele? Sofia não respondeu. Deixou a mochila cair no chão. Começou a caminhar. Devagar, depois mais rápido. Miguel também começou a se mover. Eles atravessaram o pátio molhado, como se tudo ao redor tivesse desaparecido. Estudantes corriam da chuva. O mundo seguia seu curso, mas eles só viam um ao outro. Pararam a 2 metros de distância. A chuva caía entre eles, criando uma cortina de água, memórias e quase adeus. Oi, disse ele com a voz embargada. Oi, respondeu ela segurando o choro. O voo de ontem foi cancelado. Passei a noite no aeroporto. Cheguei hoje de manhã e vim direto para cá. Sofia deu um passo à frente. Você veio? Prometi que viria. Eu pensei que... Eu sei. Eu também achei que não conseguiria. Mas conseguiu. Consegui. Ela olhou para ele. De verdade. Estava mais magro, os olhos cansados, mas vivo, magnificamente vivo. Como você está? Curado. A palavra ecoou como trovão dentro dela. Curado. Remissão completa há 4 meses. Os médicos disseram que deu tudo certo. Sofia sentiu as pernas vacilarem. Miguel. Ele se aproximou com os olhos cheios. Sofia, eu sei que te fiz esperar. Sei que foi cruel, mas eu precisava ter certeza. Precisava poder te oferecer uma vida inteira. Você podia ter me contado, mandado uma mensagem. Podia, mas tive medo. Medo de que você tivesse seguido em frente, ou se decepcionasse com a minha fragilidade. Idiota! Ele riu. O primeiro sorriso verdadeiro em 1 ano. Idiota que te ama. Sofia não resistiu. Correu para ele. Jogou-se em seus braços, como se o corpo soubesse o caminho. E Miguel a segurou com a força de quem esperou demais. Eu te amo, disse ela com a voz trêmula. Eu também te amo. Mais do que quando fui embora. Não acredito que você está aqui. Estou. E dessa vez, vim para ficar. Eles se beijaram. Longo, molhado, irreversível. Como quem volta para casa depois de se perder. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Sofia? Sim? Nunca mais vou te deixar ir. Promete? Prometo. E agora, eu tenho tempo para cumprir. Ao longe, Marina observava a cena com um sorriso. E pela primeira vez entendeu por que Sofia andava tão ausente, tão distante. Porque, às vezes, o amor da vida da gente demora. Mas quando volta, faz tudo valer a pena. Eles caminhavam em silêncio pelo campus da faculdade, de mãos dadas. A chuva havia cessado, deixando poças espelhadas nas calçadas. O sol rompia entre as nuvens, e um arco-íris pálido se desenhava sobre os prédios. Era como se o mundo, enfim, respirasse com eles. Sofia ainda não acreditava. Miguel estava ali, vivo, curado, real. Sentaram-se num banco sob uma árvore, a mesma onde ela passara tantas tardes sozinha. Como foi? Perguntou, olhando para ele com ternura. Miguel respirou fundo antes de responder. Difícil, muito difícil. Ele entrelaçou os dedos nos dela, as mãos estavam frias. Comecei a quimioterapia no dia seguinte à sua partida. Foram 6 meses, semana após semana. Sozinho? Miguel assentiu. Eu quis assim. Não queria que ninguém me visse. Fraco. Você não é fraco, Miguel. Naqueles meses eu era. A voz dele era baixa, embargada, o olhar perdido. Perdi o cabelo. Perdi peso. Teve dia que nem da cama eu conseguia levantar. A livraria? Fechei. Vendi alguns livros raros para bancar o tratamento. Sofia apertou a mão dele. Mas você lutou. Por você. Pelo que prometemos. O silêncio caiu entre eles como véu. Em dezembro, o médico disse que os exames estavam limpos. Câncer em remissão total. Ela fechou os olhos por um segundo, quase como se quisesse guardar aquela frase dentro do peito. E como se sentiu? Com medo. De comemorar cedo demais. De chegar aqui e descobrir que você já tinha seguido sem mim.
Sofia o fez encará-la. Eu nunca te deixei, nem por um segundo. Miguel engoliu seco. Os olhos marejaram. Escrevi para você todos os dias. Cartas, poemas, coisas que nunca mandei. Era a forma de manter você comigo. E o que escrevia? Sobre nós. Sobre como seria te abraçar outra vez. Sobre envelhecer ao seu lado. Ela tocou o rosto dele, agora mais fino, mais pálido, mais vivo. Você me deu uma razão para lutar, disse ele, quando eu não tinha mais nenhuma. Os dois ficaram ali, juntos, apenas sentindo o instante. O vento soprava leve. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar. E agora? Sussurrou Sofia. Agora eu tô meio perdido. Planejei te reencontrar, mas não planejei o depois. Ela sorriu. Então vamos planejar juntos. Miguel brincou com a manga do casaco. Quero aprender português do Brasil. Conhecer sua mãe. Saber como se toma chimarrão. Ver você defendendo sua dissertação e abrir uma livraria aqui. Se você quiser ficar. Você faria isso? Atravessei um oceano para te encontrar. Posso atravessar outro para ficar? Ela encostou a cabeça no ombro dele. E se der errado? E se der certo? O sol descia no horizonte quando se levantaram do banco. Vamos? Perguntou Miguel. Para onde? Aluguei uma casa 2 quadras daqui. Vista para o mar. Quis um lugar tranquilo no caso de você querer conversar. Sofia piscou. Você pensou em tudo. Tudo, menos em como seria te olhar de novo. Caminharam em silêncio pelas ruas molhadas. Os passos eram lentos, mas o coração parecia correr. Diante da casa, Sofia sentiu que estava prestes a atravessar uma porta entre a dor e o recomeço. O chão de madeira rangia. O cheiro era de lavanda e café. Sofia tirou os sapatos na entrada. Miguel deixou a mochila cair. De dentro dela tirou um envelope grosso. As cartas que nunca mandei. Ela pegou com cuidado. Posso ler? Quando quiser. Ou quando estivermos velhinhos, rindo disso tudo numa varanda. Ele também tirou um livro antigo de capa gasta, com dedicatória manuscrita. Era do meu avô. Nunca emprestei para ninguém, mas você sempre soube onde me encontrar. Miguel se aproximou, olhos fixos nos dela. Bem-vinda. Ao quê? Ao lugar onde a gente começa de novo. Sofia sorriu. E soube, às vezes casa é apenas o lugar onde se pode enfim respirar. Ali, entre o som do mar ao longe e o cheiro de café recém-passado, a espera virava encontro. E o amor, finalmente, virava lar. Ele não apenas voltou, ele sobreviveu para amar. A Casa Santiago de Florianópolis abriu numa manhã clara de setembro, a mesma porta azul, o mesmo cheiro de papel e tempo antigo. Mas agora, com vista para o mar brasileiro. Sofia organizava uma prateleira quando ouviu a risada de Miguel ao fundo. Ele conversava com um cliente, explicando as diferenças entre o português de Portugal e o brasileiro, como sempre fazia, misturando os 2 jeitos de falar. 2 anos no Brasil e Miguel ainda escapava nas gírias como se estivesse aprendendo uma nova língua só para se aproximar mais dela. Fazia parte do charme. Logo depois, ele veio sorrindo ao encontro dela com uma caixa nas mãos. Tinha chegado uma encomenda da matriz. Coimbra como sempre. Mas agora aquela era só a sede oficial, porque o coração da livraria batia mesmo ali na pequena filial de Florianópolis. O conteúdo da caixa era especial, manuscritos antigos do século XVIII. E notícias boas. O pai de Miguel agora ajudava o primo na livraria original, feliz com a nova rotina de livreiro aposentado. Sofia o abraçou por trás e perguntou baixinho se ele ainda sentia saudades. Miguel respondeu que sim, mas menos do que imaginava, porque casa para ele era onde ela estava. Naquela tarde, fecharam a livraria mais cedo. Caminharam de mãos dadas pela praia de Canasvieiras, enquanto o vento morno soprava lembranças e novos começos. Sofia perguntou se ele ainda se lembrava do dia em que desejou uma vida normal, chata e previsível. Miguel riu. Porque aquilo ali, aquela vida ao lado dela, nunca seria comum. Acordar todos os dias achando que ainda estava sonhando. Isso não parecia normal. Parecia amor.
Voltaram para casa no fim do dia, uma casa pequena com varanda e rede instalada desde o primeiro dia. Lá dentro, o cheiro de café misturado à maresia trazia paz. Sofia contou que a mãe queria jantar com eles no domingo, e ele perguntou se ela levaria o mesmo brigadeiro do dia anterior, aquele que já tinha até invadido o sonho dele. Ela riu, dizendo que ele estava mesmo virando brasileiro, e ele quis saber: "Sua mãe me chama de genro querido?" A resposta veio com um sorriso. A mãe dela o acolhera como filho desde o primeiro dia, talvez porque nos olhos da filha ela voltou a ver uma luz que achava perdida. Na varanda, Miguel rabiscava palavras em um caderno, enquanto Sofia lia um livro em silêncio. Ele estava escrevendo memórias. Sobre eles. Sobre espera, cura e recomeços. Sofia quis saber quando terminaria. Miguel sorriu. Disse que nunca, porque a história dos dois não parava de acontecer. Sofia apoiou a cabeça no ombro dele e disse que precisava contar algo. Pegou a mão de Miguel e a levou até a própria barriga. Disse apenas: "Agora somos 3. Miguel congelou por um segundo. Depois, os olhos se encheram de lágrimas. Ela estava grávida de 2 meses. O médico havia confirmado no dia anterior. Ele quis ter certeza de que tudo estava bem, que sua saúde após a doença não representava nenhum risco. Sofia o silenciou com um gesto. Disse que ele estava curado, que os exames confirmaram, e que talvez fosse hora de confiar que dessa vez tudo daria certo. Ele chorou e riu ao mesmo tempo. Disse que ela sempre usava os próprios argumentos contra ele, e ela respondeu que era só justiça poética. Miguel a puxou para um abraço apertado, como se quisesse guardar aquele instante na memória para sempre. Ele disse: "Eu te amo." E ela respondeu: "Nós te amamos." Mais tarde, ele voltou a escrever no caderno. Sofia espiou por cima do ombro. Lá estava escrito: "Hoje descobrimos que algumas histórias não têm fim, só recomeços, e que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de crescer." Ela disse que achava que a filha deles iria adorar ler isso um dia. Miguel arqueou a sobrancelha. "Filha?" Sofia deu de ombros, sorrindo. Intuição feminina. E se fosse menino? Pedro. E se fosse menina? Clara. Porque vai ser luz depois da tempestade. Miguel fechou o caderno devagar. Olhou para ela, para a barriga ainda pequena, para o mar que se estendia infinito à frente deles. Então sussurrou: "Sabe o que eu acho?" "O quê?" ela perguntou. "Acho que finalmente entendi o que é felicidade." "E o que é?" "É isso. Você, eu, essa varanda, esse bebê chegando. É simples assim." Sofia se aconchegou mais. Falou da livraria. E Miguel respondeu: "Vai ter uma nova geração crescendo entre as estantes." "Como a gente cresceu?" "Melhor, porque ela vai crescer sabendo que toda história pode ter final feliz." A noite chegou devagar, com cheiro de maresia e promessas. Miguel continuava escrevendo. Sofia lia em silêncio, e dentro dela, o bebê crescia junto com aquela história, porque histórias verdadeiras não cabem em um só lugar. Elas criam raízes onde o coração escolhe florescer. Se essa história mexeu com você, comenta aqui embaixo. De onde você está assistindo? Curte, compartilha e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance, porque aqui cada história é feita para lembrar você que o amor verdadeiro pode atravessar a dor, o tempo e até o silêncio, e quando vence, nem o oceano consegue separar, porque certas histórias não terminam, elas permanecem.